Nós hoje vamos começar uma nova série de estudos. Nós terminamos aquela série que estávamos tratando até semana passada, que falava da relação do crente com a cultura secular. A gente chamou de O que Hollywood Destruiu. E a gente terminou essa série. A gente ainda poderia ter tratado de muitos outros assuntos dentro desse guarda-chuva maior, mas a gente ficaria muito tempo aqui. Então a nossa ideia é sempre tratar os assuntos de modo panorâmico, mas com alguns pontos de profundidade. E agora então nós começamos uma nova série que tem aí o nome de Pode ou Não Pode. É uma série que vai tratar de alguns assuntos que eu tenho certeza que já passou diante de vocês, na escola, no trabalho, em qualquer contexto aí que vocês já tenham ouvido falar dessas questões. Quando eu estava preparando esse primeiro episódio aqui, que eu chamei de introdução, que a gente não vai terminar hoje, que a minha ideia é trazer para vocês um campo comum, uma base comum, como eu sempre faço, para que todo mundo parta dos mesmos pressupostos, parta da mesma base. Quando eu estava preparando esse episódio de introdução, eu pensei que existem algumas coisas na vida que sempre se repetem. Passa ano, entra ano, sai ano, sempre se repete. Tipo o show do Roberto Carlos na Globo, sempre se repete. Aquela musiquinha da Globo, hoje é um novo tempo, do novo dia, tal, sempre a mesma coisa. Quando você pensa, por exemplo, nas nossas saídas do Darache, sempre tem alguém que esquece de pagar os 10% do garçom e sobra para o último, sempre tem. Então, são coisas que sempre acontecem. De uns anos para cá, sempre tem acontecido qualquer acampamento, qualquer acampa dentro, sempre tem alguma alma abençoada que pergunta se precisa levar colchão. Os mais novos depois podem saber e ficar inteirados dessa história. Mas sempre tem coisas que se repetem, de tempos em tempos, entra ano, sai ano, sempre tem alguns assuntos que voltam à tona, sempre tem alguns assuntos, alguns cenários que se repetem. E essa série é uma série que tem essa característica, porque passa ano, entra ano, sai ano, os pastores, professores, líderes de jovens sempre recebem algumas perguntas já conhecidas, carimbadas, que não passa muito tempo sem essas perguntas voltarem. E isso está relacionado ao pode e não pode. Então os pastores sempre precisam responder algumas perguntas que eu quero tratar ao longo dessa série, se a gente conseguir tratar tudo. São algumas perguntas do tipo, em primeiro lugar, tatuagem é pecado? Essa é a clássica. Pastor, estou pensando em fazer uma tatuagem. Tatuagem é pecado? Sempre tem, porque o pastor fulano, o pastorzão ciclano falou que não é pecado, mas meu pai acha que é errado, ele me proíbe, eu não sei. É pecado ou não é? Todo pastor, líder de jovens, professor, tem que lidar com essas questões como essa. Outra questão que sempre aparece é piercing. Pastor, posso colocar piercing no nariz? Só um piercingzinho assim, uma pedrinha, uma argolinha no nariz. Será que é pecado? Alguma coisa assim? Sempre aparece esse assunto e a gente sempre tem que lidar. Deveria ter uma matéria no seminário, questões comuns do Ministério de Jovens. Sempre tem isso, sempre aparece esse tipo de coisa. Bebida alcoólica é pecado? Se eu tomar um vinho, se eu tomar uma cerveja, se eu tomar alguma bebida ali destilada, alguma coisa assim, isso é pecado, isso é errado, isso vai fazer com que eu vá para o inferno, isso mostra que eu não sou crente. Sempre essas perguntas aparecem. Sou demais aí. Aqui. Usar determinadas roupas, então as meninas, pastor, usar biquíni é pecado, pastor, usar calça é pecado, porque a minha tia-avó só usa saia, será que eu posso usar calça ou só posso usar saia? Sempre tem perguntas assim que aparecem. Quando você é pai, que tem criança pequena na escola, uma escolinha secular, uma escolinha normal aí, que tem em junho sempre tem a festa junina. E qual que é a pergunta clássica dos pais? Pastor, meu filho pode participar da festa junina? Quando não tem os crentes mais gulosos que perguntam se pode comer o doce da quermesse, né? Falar, pastor, eu ganhei lá na minha rua um pacotinho com paçoca, com pipoca doce, tá uma delícia, eu posso comer ou vou para o inferno se eu comer? Sempre tem essa pergunta também. Aí já tem os mais internacionais, que vai para a escola de idiomas, aquele pessoal já mais dos gringos, né? E pastor, e a festinha de Halloween, né? Será que eu posso ir fantasiado? Né? Eu não vou fantasiado de demônio, eu não vou fantasiado de diabo, eu vou fantasiado, sei lá, de vampiro ou de alguma coisa assim, não vou de exorcista nem nada. É pecado eu participar da festa de Halloween? E outros assuntos, outras perguntas, até um pouco mais do contexto de faculdade, onde você discute isso, contexto de ensino médio.
Muitas vezes os professores falam isso, na roda de conversa é dito isso. Eu lembro que na minha faculdade, entre os colegas de turma, a gente falava sobre isso. Mas por que usar maconha é errado? Porque na faculdade, maconha é uma coisa que vira até piada. A faculdade no Brasil é um ambiente onde a maconha está presente ali, é motivo de piada entre o pessoal. Mas por que a gente, sendo crente, não usa maconha? Por que a gente acha que isso é errado? Por que a gente avalia esse tipo de coisa como algo que é pecaminoso? Quais são os motivos para isso? Então, todas essas questões são questões que, vez ou outra, os pastores, de tempos em tempos, precisam responder. Seja num pai, seja num jovem que tem um instinto um pouco mais rebelde aí, que quer fazer uma tatuagem, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. E muitas vezes, essas perguntas vêm com um desejo de que o pastor apresente um texto prova, que proíba ou permita determinada coisa. Então, por exemplo, os pais, muitas vezes os jovens, querem um texto bíblico que fale: não participareis de festa junina. Aí, beleza, pastor, agora que o senhor me mostrou esse texto, eu estou convencido disso. E nesse intuito de buscar um texto prova, muitas vezes as pessoas forçam um pouco a barra nesse assunto. Então, eu listei ali o exemplo da tatuagem. A gente vai falar sobre tatuagem, porque um spoiler aqui, eu como pastor, eu sei que a Bíblia não proíbe tatuagem. Mas eu acredito que tenha vários problemas em você fazer uma tatuagem. Tem várias questões que você tem que levar em conta que muitas vezes o jovem não leva em conta quando faz a tatuagem. Mas muitas vezes, para forçar a barra, o pai desesperado, a mãe desesperada fala: não, pastor, você tem que proibir ele de fazer tatuagem. Vai lá o pai, vai lá o jovem apavorado e usa o texto de Levítico 19. Se você abrir sua Bíblia em Levítico 19, 28, você vai ver um exemplo clássico de um texto que é usado para proibir tatuagem. Leia aí o texto, Levítico 19, 28, e veja aí se esse texto, que é usado popularmente para proibir tatuagem, se é um texto que fala desse assunto. Olha só, o versículo diz, Levítico 19, 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Isso é clássico. O pessoal, quando quer proibir tatuagem, fala: não, pastor, está aqui, um texto prova, imbatível, tatuagem é pecado. Por quê? Não fareis marca nenhuma sobre o vosso corpo. Só que uma leitura simples do texto já dá a ideia para a gente de que parece que Moisés não está pensando no estúdio de tatuagem aqui da esquina. Parece que o contexto que Moisés está falando aqui é um contexto cultico, é um contexto que tem a ver até com uma certa morbidez, de fazer marcas no corpo em favor dos mortos, uma coisa assim. Não parece um paralelo direto, ou uma aplicação direta com o que nós temos de tatuagem hoje em dia. Então, às vezes no intuito de falar não pode, as pessoas acabam usando textos que não necessariamente dizem aquilo. Por outro lado, o pessoal que quer ser mais liberal, que fala assim: não, pastor, pode fazer tatuagem, fecha o braço, fecha o peito aí, faz umas tatuagens legais, faz uns tribal assim, bem moderno, bem despojado e tal. Esse pessoal já fala: não, a Bíblia inclusive fala de tatuagem. Se vocês abrirem lá em Apocalipse 19, vocês vão ver quem tem tatuagem. Isso é o que eles falam, tá? Apocalipse 19, 16, abre aí. Exegese de qualidade, né? Olha só, Apocalipse 19, 16. Na ânsia de querer fazer a Bíblia aprovar a tatuagem, o pessoal apela para uns textos como Apocalipse 19, 16, que diz assim, fala sobre Jesus, que Jesus tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Jesus estiver voltando no cavalo, lá junto com os crentes, voltando para instaurar o seu reino, você vai olhar na coxa de Jesus e você vai ver lá uma tatuagem: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com aquela letra assim, sabe, toda Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, uma coisa bem contemporânea, né? Só que aí você, por curiosidade, você vai ler esse texto na NVT. Quem tem NVT aí? Quando você lê esse texto na NVT, você vê que, na verdade, o texto não está falando que está escrito na coxa de Jesus. Me parece que o texto não está falando de uma tatuagem que Jesus tem na coxa.
A NVT, se não me falha a memória, me confirmem aí, mas ela fala que Jesus está escrito no seu manto e na altura da sua coxa. Ou seja, talvez seja algum tipo de tecido, alguma coisa onde está escrito isso, e isso daí está passando por cima da coxa de Jesus que está montado. Então não é necessariamente uma tatuagem ou algo do tipo. Mas veja, a gente dá risada porque realmente é cômico, o texto não está falando de tatuagem. Mas as pessoas, no desejo de falar que pode ou que não pode, elas vão atrás de textos absurdos, e elas distorcem muitas vezes o que o texto quer dizer. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que ser honesto. E nessas questões todas que eu coloquei, realmente a Bíblia não fala sobre maconha. Na verdade, eu nem sei se tem maconha na Palestina. Hoje deve ter, mas não sei se na época dos patriarcas lá, do Novo Testamento, eu não sei se tinha. Mas certamente tinha outras coisas alucinógenas ou algo do tipo. A Bíblia também não tinha Halloween. Não existia esse tipo de cultura. Tinha outros tipos de festas e tudo mais. Festa junina, gente, São João, antes do apóstolo João, não existia, né? Seria anacrônico falar isso. Então, tem coisas que realmente a Bíblia não trata. A questão de piercing, a questão de bebida alcoólica, a Bíblia já fala. Mas tem outras questões que a Bíblia não fala especificamente sobre aquilo. E talvez alguém, por conta disso, fale assim: pastor, já que a Bíblia não trata desses assuntos específicos, já que a Bíblia não tem versículos detalhados sobre esses assuntos, então a Bíblia é insuficiente. Então a gente tem que olhar para a nossa cultura, a gente tem que olhar para as questões sociais, a gente tem que olhar para as questões extra-bíblicas e então nortear a nossa vida. Eu discordo disso. Nós cremos na doutrina da suficiência da Escritura. Isso quer dizer o quê? A Bíblia, ela é suficiente para nos orientar em tudo o que a gente precisa para a nossa vida cristã, inclusive a lidar com questões como essas que a gente colocou aqui. Então, por mais que a Bíblia não fale diretamente sobre Halloween, não fale diretamente sobre maconha, não fale diretamente sobre vários assuntos, o que a gente extrai da palavra de Deus são princípios que se aplicam a várias circunstâncias. São princípios que estão acima da nossa cultura, são princípios que estão acima de qualquer cultura e podem ser aplicados a várias situações. Por exemplo, eu trouxe aqui mais um exemplo de um assunto que não está na Bíblia diretamente, mas que a gente pode extrair princípios para lidar com ele. Cigarro, tabaco. Se você fosse perguntado por alguém da sua escola ou alguém da sua faculdade, por que você não fuma? O que você responderia? Você vai falar, não faz bem, eu não quero ficar fedendo cigarro depois. Não feder cigarro é um ótimo argumento, porque realmente a roupa da pessoa fica fedendo cigarro. Mas, biblicamente, o que você responderia para a pessoa? A Bíblia não fala sobre cigarro. E aí? Em que versículo você basearia a sua proibição, a sua negativa para fumar cigarro? Ou cachimbo, ou charuto, seja lá o que for. O Kevin foi no exemplo mais comum, 1 Coríntios 6, que fala sobre o zelo que o crente tem que ter pelo corpo, porque o nosso corpo é onde o Espírito Santo habita. Essa lógica é uma lógica que faz sentido, é um raciocínio teológico. Mas se você for olhar o contexto imediato de 1 Coríntios 6, Paulo está falando sobre imoralidade sexual. Paulo não está falando de tabaco. Mas ali tem um princípio, é isso que a gente faz. Se eu não posso pegar o meu corpo e me envolver em imoralidade sexual porque o Espírito Santo habita no meu corpo, da mesma maneira eu não posso entregar o meu corpo para qualquer coisa que seja destrutivo, qualquer coisa que faça mal. Então é um princípio que a gente aplica em várias circunstâncias. Inclusive, nesse assunto aí do tabaco, tem livros cristãos que tentam defender o uso de cachimbo, o uso de charuto. Então eu trouxe 2 exemplos aí para vocês, que é Fumando Cachimbo de Modo Cristão. O subtítulo é Uma Introdução ao Santo Incenso. E o outro é Os Charutos, o Cristão e a Glória de Deus. São livros que, de algum modo, e pasmem, tem pastores da internet conhecidos que fazem lives, tudo com cachimbão na mão lá, fumando lá, charutos e tudo mais. Para a gente, isso é um absurdo, porque na nossa teologia está muito consolidado que o tabaco, o consumir esse tipo de coisa é pecado. Nós reprovamos esse tipo de coisa. Muitos por conta do texto de 1 Coríntios 6 e do princípio que emana disso,
mas porque nós entendemos a construção teológica que a gente faz, ela pega vários princípios, não só o princípio do Espírito Santo habitar no nosso corpo, mas o princípio da mordomia cristã, que tem a ver com isso. Nós temos que cuidar de tudo que Deus nos dá, nós temos que cuidar do tempo que Deus nos dá, nós temos que cuidar do corpo que Deus nos dá, nós temos que cuidar da igreja que Deus nos dá, nós temos que cuidar de todos os recursos que Deus dá para nós. E consumir esse tipo de coisa é fazer uma má mordomia do meu corpo, é eu atacar algo que tem que ser preservado, eu destruo aquilo que tem que ser preservado. Mas outros princípios que eu poderia listar para a gente não consumir, não fazer uso de tabaco, de cigarro, de charuto, qualquer coisa do tipo, é, por exemplo, a questão do testemunho. No Brasil, o cigarro está associado ao quê? A alguém que é bem, a alguém que é de bem, alguém que é uma pessoa de autocontrole, uma pessoa que exerce o domínio próprio, uma pessoa com uma moral exemplar, ou é associado para aquelas pessoas mais para frentex, aquelas pessoas da vanguarda, aquelas pessoas que de algum modo têm uma vida devassa em alguma área? Qual dos dois o cigarro está associado? Está associado à imoralidade. Tanto que no passado as mulheres que fumavam eram as mulheres que queriam sair do padrão, elas queriam sair do convencional, elas queriam chocar, elas queriam romper com os padrões. E o cigarro continua tendo essa imagem hoje, além da gente saber que faz mal. Além da questão do testemunho, a gente poderia também pensar na questão do escândalo. Um incrédulo que durante muitos anos ele fumava, ele se envolvia nesse tipo de coisa, a casa dele cheirava cigarro, você entrava no carro dele, o carro dele estava amarelo de tanto cigarro, ele se converte, ele larga esse vício. Quando ele olha um outro crente fumando cigarro, ele fala, meu Deus, eu me converti, mas eu estou no mesmo contexto que eu estava antes. Isso escandaliza, isso é o escândalo que a Bíblia fala. Isso traz àquela pessoa memórias da época de incredulidade dela, imagens, conceitos que ela quer distância. E além disso tem o fato de nicotina, tabaco, essas coisas todas viciarem. E o crente não pode se entregar a nenhum vício. Então vejam, ainda que não tenha nenhum versículo específico que fale de tabaco, charuto, essas coisas todas, nós extraímos vários princípios na Bíblia que falam, realmente, você não tem como ser crente e se envolver com esse tipo de coisa. Faz sentido para vocês, essa construção? Diga, Breno. Eu já vi umas explicações dessas, mas o que eu vi que fez sentido para mim você pode fumar tanto charuto quanto cigarro, mas não pode ser dado ao vício. Mas também, com o passar do tempo, pensei, tem que pensar primeiro na consciência do irmão. Exato, são vários fatores, não um só. O que eu vi por cima que esses livros defendem é isso daí, você pode fumar charutos, cigarro, seja lá o que for, o santo incenso, como eles chamam lá, né? Olha a linguagem que eles usam. Desde que você faça isso com moderação e tudo mais. Só que esse é o tipo de argumento que me parece um pouco artificial. É um tipo de argumento que fala, você pode fazer então qualquer coisa com moderação, inclusive pecar com moderação. A moderação não é apenas a moderação que nós levamos em conta das nossas ações. Nós levamos em conta a validade daquilo, outros princípios, como eu mencionei aqui, várias coisas. Então tudo isso daí, na verdade, me parece uma desculpa para poder fazer o que quer. Essa é a verdade. E por mais que não tenha um versículo específico na nossa Bíblia que fale sobre esse assunto, nós podemos extrair vários princípios que se aplicariam não só ao cigarro, mas que se aplicariam a qualquer outra área que a gente fosse trabalhar. Então, antes da gente entrar em cada um dos assuntos que eu quero tratar com vocês, detalhadamente, eu quero apresentar para vocês alguns princípios básicos que vão servir para todos os tópicos que a gente vai tratar. Então eu coloquei aí 4 orientações básicas. Como eu disse, é o nosso ponto de partida. Eu quero que todo mundo esteja unido com a mesma base, no mesmo ponto de partida, e a partir daí então a gente consegue construir, avaliar tatuagem, piercing, drogas, a participação em festinhas de escola, festa junina, todo esse tipo de coisa. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, isso daqui a gente tem que estar muito claro em mente, a gente tem que ter muito claro em mente. Então eu coloquei aí 4 orientações básicas. Dessas 4 eu pretendo explorar só a primeira aí com vocês hoje. 4 orientações. A primeira, que está lá em negrito, é que nós devemos fugir do legalismo e da libertinagem. Quando você lida com esses assuntos, como eu mencionei aqui para vocês, roupa, tatuagem, piercing, brinco,
até outras questões, o comprimento do cabelo dos homens, das mulheres, tudo isso daí muitas vezes você pode adotar uma postura legalista ou uma postura libertina. E nós como crentes, nós não adotamos nenhum desses extremos. Eu vou falar disso hoje com vocês. Outra orientação básica é que você tem que preservar o seu testemunho cristão. Muitas vezes aquilo que você está pensando em fazer, até mesmo fora desses assuntos que eu quero tratar aqui, muitas vezes não tem nada de errado em si em você fazer aquilo. Mas a questão é que as pessoas vão olhar para você e vão te associar a incrédulos, sendo que você é crente. E isso é um problema. As pessoas vão olhar para você e falar, peraí, ele faz o que a gente faz. Ele tem os hábitos que nós temos. Ele vive como a gente vive. Então ele é um de nós. Peraí, não é assim. Eu tenho um testemunho. A minha vida, como a gente aprende lá em Romanos 12, é uma vida de sacrifício a Deus. Tudo o que eu faço é uma oferta a Deus. E as pessoas têm que perceber isso, elas têm que sentir o aroma da oferta, da minha oferta a Deus, de cada ato que eu faço. Tudo na minha vida é um ato cultico. E isso envolve me preocupar com o meu testemunho. Terceira orientação, zele pela consciência alheia. Foi o que eu comentei com vocês, que muitas vezes eu abro mão de fazer alguma coisa porque no passado um irmão meu esteve tão envolvido naquilo que eu tocar naquele assunto vai despertar nele mágoas, temores, machucados. Então eu vou abrir mão de uma liberdade minha em prol do meu irmão. Não é errado eu fazer às vezes determinada coisa, mas me preocupando com o meu irmão, eu vou me abster disso. Um exemplo disso, a gente vai falar isso em detalhes, mas aí eu já ouvi uma história de dois amigos e que um deles, antes de se converter, era muito envolvido com festas, baladas, esse tipo de coisa. E por conta disso, ele estava muito habituado a ouvir música secular, música que a gente ouve por aí, na rádio e tudo mais. Só que como ele estava envolvido em festas, bailes, todo esse negócio, aquelas músicas despertavam nele imagens, memórias que ele queria apagar. E quando ele entrava no carro desse outro amigo, que não tinha esse problema, esse outro amigo desligava o rádio ou colocava outro tipo de música. Por quê? É pecado ouvir música secular? Não, a gente acabou de sair de uma série que mostra que a gente interage com a cultura secular. Mas para não ferir a consciência do meu irmão, para não trazer à memória dele coisas que o machucam por conta do passado dele, eu abro mão de uma liberdade minha. É o amor cristão em funcionamento. Então eu tenho que zelar pela consciência alheia. Eu tenho que pensar no outro, em tudo que eu faço. Peraí, será que isso vai, de algum modo, ofender os escrúpulos pessoais de alguém? Será que isso, de algum modo, vai trazer às pessoas memórias que elas não devem despertar do passado delas e tudo mais? E a quarta orientação é que você precisa exercer o domínio próprio. Então, a questão da moderação, que até o Brenner comentou, ela não vem sozinha, ela tem tudo isso daqui junto. Mas a questão da moderação, do domínio próprio é importante, porque existem coisas que nós fazemos na nossa vida que nós fazemos com liberdade, porque podemos fazer, só que aquilo pode nos dominar. E a partir do momento que aquilo me domina, eu não devo alimentar mais aquilo, porque aquilo me escraviza. Aquilo se torna o meu senhor, aquilo se torna o meu dono. Então, uma orientação básica para lidar com assuntos como esse é você ter muito claro que você precisa ter autocontrole em tudo que você faz na sua vida. A Bíblia chama isso de temperança, de bom senso, de equilíbrio. Você não pode se entregar de corpo e alma a essas coisas, porque certamente você vai pecar fazendo isso. Então, essas são 4 orientações básicas que eu listei aqui, que elas servem de fundamento para o que a gente vai tratar depois. É claro que, além dessas questões, em cada assunto eu vou trazer algumas reflexões bíblicas, algumas questões adicionais. Mas essa é a base comum. Todo mundo tem que estar unido nessa base comum para a gente conseguir construir a partir dela, certo? Então, hoje eu quero mostrar para vocês, rapidinho, o primeiro ponto ali, que fala para você fugir do legalismo e da libertinagem, ok? Mas vamos entender, então, o que eu quero dizer com esses termos aí, quando eu falo de legalismo e libertinagem. É assim, nós como crentes, nós somos chamados a viver em liberdade. Mas existe uma tendência, por conta do nosso pecado, uma tendência pecaminosa, de nós nos entregarmos para um dos extremos que eu coloquei aí. De um lado você tem o legalismo e de outro lado você tem a libertinagem. Esses são os extremos. Por conta do nosso pecado, por conta da nossa inclinação natural para o mal, por conta da nossa natureza pecaminosa,
nós tendemos naturalmente a ir para um lado ou para o outro. Então é por isso que no exercício da nossa liberdade cristã, ou melhor, o exercício da nossa liberdade cristã, ele só pode acontecer do modo correto quando nós vivemos uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Porque então eu tenho clareza para eu pisar nos lugares certos e não deixar tombar para um lado ou tombar para o outro. Quando eu falo de legalismo, eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que legalismo significa o seguinte: para alcançar a salvação, ou no mínimo uma vida santa, é preciso seguir uma série de regrinhas que garantem a pureza pessoal. Isso é o legalismo. Para você ser salvo, você tem que seguir essas regras aqui. Para você ser puro, santo, você tem que seguir essas regras aqui. E é curioso perceber como o legalismo surge logo no comecinho da igreja. Ainda no livro de Atos, você vê a igreja se reunindo no primeiro concílio da história, o primeiro concílio eclesiástico da história, para debater se era necessário que os crentes, depois de convertidos, guardassem a lei mosaica, aspectos da lei mosaica. Aí é decidido que não precisa disso. O legalismo é combatido logo de cara. Mas essa tendência de criar regrinhas para pureza, para salvação, para santidade pessoal, é uma tendência que acompanhou o ser humano desde então, inclusive no contexto da igreja. Eu trouxe aqui um trecho para vocês que eu vou ler, desse livrinho do pastor Marcos, que em breve deve ser relançado, que é Fundamentos da Teologia da Vida Cristã. Esse livro não tem mais para vender, mas a gente espera em breve relançá-lo. E tem uma parte, logo do começo, que o pastor Marcos diz o que a vida cristã não é. Porque para muitas pessoas, vida cristã é legalismo, é você seguir uma série de regrinhas. Isso é vida cristã para as pessoas. Mas isso não é vida cristã, biblicamente falando. E olha o que o pastor Marcos diz aqui a respeito disso. Ele lista aqui para nós algumas regrinhas. Ele diz o seguinte: entre essas regras, as mais comuns são as que fazem restrições à comida e ao vestuário, destacando-se entre estas as que proíbem às mulheres o uso de ornamentos ou de calças compridas. Tem muitas igrejas que a mulher não pode usar maquiagem, porque maquiagem é coisa de Jezabel, é coisa de a mulher baixa, imoral, então não pode usar maquiagem, não pode ter cabelo curto, esse tipo de coisa. Exemplos curiosos do ponto a que os evangélicos chegaram na imposição de escrúpulos estéreis aos membros de suas igrejas podem ser vistos nos minuciosos códigos de conduta elaborados pelos líderes de algumas de suas comunidades. Em um desses documentos é estabelecido, entre outras inúmeras normas, o seguinte: aí vem uma lista com algumas regras, e essas regras estão publicadas em um documento dessas igrejas, ok? Dessas seitas, geralmente. Olha só. Primeira regra: não é permitido o uso de calças compridas para mulheres, seja qual for o serviço a ser executado, na roça, no sítio, na lavoura, na fábrica, no comércio ou mesmo para dormir. Só camisola, mulheres. Pijama de calça, negativo, pecado. Regra 2: os saltos dos sapatos e das botas das irmãs não deverão ultrapassar 4 centímetros. E os dos irmãos não deverão ultrapassar 3 centímetros. Então você tem que medir aí. Tem alguém de salto aqui? Algum menino de salto? Tá de bota? Tem que medir. Se for acima de 4 centímetros, inferno. Direto. Perdeu salvação. Meninos, os baixinhos às vezes gostam de usar uma coisinha para ficar mais alto, né? Negativo, não pode, pecado. Se você casa com uma mulher mais alta e no seu casamento você quer usar um sapato com um salto um pouquinho maior, esquece. É do altar direto para o inferno, sem condições. Não pode. Pessoas que possuírem televisores ou videocassetes em suas casas não poderão ser membros. Hoje em dia seria um DVD, streaming, Blu-ray, sei lá, né? Na época era videocassete. Você sabe o que é videocassete? Os mais novos lembram? Os incas usavam isso, os videocassetes. Eram uns tijolos que você colocava assim, os maias usavam também. Mas não pode ser membro se você tiver videocassete em sua casa. Televisor também não. É permitido ter filmador ou projetor, desde que não se assista em videocassete. Certo? Então, né? Não é permitido frequentar praia ou piscina pública, mesmo vestindo trajes normais, pois há nudismo e seminudismo nesses lugares. Não pode ir para a praia. O pessoal que faz lua de mel na praia, pecado. Inferno, já era, esquece. Férias na praia, nem pensar. Beach park, esquece, pecado. Pode ir para o inferno direto.
É permitido usar bigodes no caso de defeito físico nos lábios. Maurício tem defeito físico nos lábios? Evaristo? Não? Riad? Nicolas? Hã? Tem que ter, né? Faz um corte aí, deixa aí. Caso contrário, só o Kevin, o Gilberto, o Paulo, todos estão santos aqui. Guilherme, agora o Eric, pecador. Esse bigode não me engana, não tem nenhum defeito físico aí atrás, não. Então, não pode. É permitido usar correntes para óculos desde que haja necessidade. Então, se você precisar usar a correntinha do óculos, aí pode. Outras correntes não pode. Meninas poderão brincar com bonecas, pois não se pode considerar uma boneca um ídolo. Todavia, não é permitido brincar com bonecas que imitem artistas, por ser estímulo à idolatria. Então, aquelas Barbies temáticas, sabe? Barbie, Taylor Swift, esquece. Ídolo, idolatria, inferno direto. Sem escalas. Não é permitido usar bebidas alcoólicas como ingrediente no preparo de alimentos. Frango na cerveja? Esquece. Inferno. Na lata de cerveja. Sem condição. Tem coisa que é no vinho também, né? Carne vermelha no vinho, uma delícia. Risoto, né? Risoto, esquece, italiano, tudo pro inferno. Tudo pro inferno, nada de bebida alcoólica. Nada de bebida alcoólica em comida. Escovar os dentes não quebra o jejum, mesmo que se engula o creme dental. Então, porque a pergunta é, se eu estou fazendo jejum, aquele propósito, tudo mais, né? A versão da quaresma dos evangélicos, né? Aí a pessoa está escovando o dente e às vezes engole pasta. Criança faz muito isso, né? Adulto sabe que pasta de dente é caro, não fica fazendo essas coisas. Mas criança vive engolindo a Tandy, né? Então, que gostoso, engoliu. Se você está fazendo jejum e engole a pasta, fica tranquilo que você não quebrou o jejum, porque pasta de dente não é considerada alimento, certo? Provar tempero na comida não quebra o jejum. Então, você está cozinhando, vai lá ver se tá bom de sal, fica tranquilo que você não quebra o jejum. Pois é. Para os outros, né? Acho que para os outros. Perfumes e desodorantes são permitidos. Ufa! Rapaz, ainda bem, viu? E às vezes eu acho que tem uns caras que nem essa orientação aqui eles seguem. Não é permitido ter pássaros em gaiolas. E assobiar é permitido para louvar a Deus. É isso. Aí. É sobre isso. Né? Agora veja, onde que existe na Bíblia base para esse tipo de coisa? Existem princípios na Bíblia que concordam com isso? Não tem versículo e muito menos princípios. São invenções humanas. Isso é o legalismo. Isso é o legalismo na sua expressão máxima. Proibições inventadas. E o apóstolo Paulo fala que isso é algo característico dos nossos dias e algo de demônios. Olha o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então você conversa com um adventista que proíbe você comer carne de porco, você fala para ele, sabe o que você estava falando? Você estava falando uma doutrina de demônios. Eu posso comer carne de porco hoje. Eu posso, está liberado, a igreja pode, o Novo Testamento não proíbe esse tipo de coisa. Alguém mandou lá no grupo dos rapazes, lá que a Ellen White falou, né, que se comer mais do que 3 pedaços de torta, não tem salvação. Foi o Kevin. Você falou do café, né? Tem o mingau, né? Na minha dieta, mingau lá. Não sei o Kevin que falou da torta, não? Alguém falou da torta lá, que a Ellen White, falsa profetisa do adventismo, fala que se você comer mais do que 3 pedaços de torta, pode carimbar para o inferno. Não tem jeito, vai direto. Vai satisfeito, mas vai para o inferno. Isso é baseado em quê?
Bebidas como café, eu já contei para vocês da ocasião, falei isso para os rapazes, já contei para vocês em outras pregações também, que uma vez me mandaram para nutricionista, e a nutricionista ficou 1 hora para mim falando por que eu tinha que ser vegetariano por causa da Ellen White. Era uma nutricionista adventista. Eu não sabia se eu ficava bravo por causa do vegetarianismo ou por causa do adventismo. Então, mas o que é abstinência de alimentos? Paulo fala, isso é doutrina de demônios. No contexto aqui do apóstolo Paulo, os casais não podiam nem desfrutar da vida sexual que Paulo fala que eles têm que desfrutar. Mas os falsos mestres falavam, não, isso é pecado, não pode parar com isso daí. Você não pode dar prazer nenhum para o seu corpo. Paulo fala, isso é doutrina de demônios. E geralmente essa é a marca das seitas. Pode ver, as seitas, Mormons, Adventistas, Testemunhas de Jeová, todos esses grupos aí, eles têm algumas restrições aqui ou acolá, especialmente os Adventistas, com esse tipo de coisa aqui, com a questão alimentícia, com a questão alimentar. Tudo isso o apóstolo Paulo fala que é uma marca dos falsos mestres dos nossos dias. Agora, por que as pessoas então abraçam o legalismo? Por que as pessoas tendem para o legalismo ao invés de desfrutar da liberdade cristã? Eu coloquei aqui algumas vantagens do legalismo, não vantagem no sentido positivo, vantagem como aspas, ok? Alguns efeitos disso. Por que as pessoas adotam isso? Em primeiro lugar, é mais fácil para você medir a santidade pessoal no legalismo, porque você se baseia na mera aparência das coisas. Você, homem solteiro, está procurando uma varoa do Senhor, e você está lá na igreja, você vai olhar para a mulher, se você é um legalista, que está nessas seitas, você vai olhar para a mulher que tem o maior cabelo. Você vai olhar para a mulher que tem o cabelo no chão, porque quanto mais cabelo, mais santidade. Se a mulher tem algum problema de calvície, lamento. Você está condenada a ser impura, pagã, pecadora, não tem como. Mas por quê? Você baseia a piedade na aparência. Você baseia a piedade no tamanho da saia. Se a saia é lá no pé, santa, nossa, para casar. Se a saia já é perto do joelho, essa daí deve ter alguns pecados escondidos. Essa daí já não é tão boa assim. Que critério é esse de piedade? Onde que é isso? Mas é fácil, pelo legalismo, você mensurar a piedade das pessoas desse jeito. Quanto maior a Bíblia do camarada, o camarada vai com aquela Bíblia preta, Bíblia MacArthur, você fala, nossa, esse daí é crente. Agora o cara vai com aquela Bíbliazinha do celular, esse daí não. Vai com a Bíbliazinha dos Gideões, aquela pequenininha, não. Esse daí não tem condição. Que tipo de critério é esse? Então é fácil no legalismo você mensurar as pessoas pelas aparências. Outra coisa, o legalismo submete as pessoas ao medo, à escravidão. E o medo domina as pessoas. Então por que as pessoas parecem mais piedosas? Porque elas vivem com medo, elas vivem escravizadas pelo medo. Não é uma piedade legítima, é escravidão, é medo. Eu me lembro de uma história que circulava aí entre essas seitas, entre esses grupos, que não permitiam que a mulher cortasse o cabelo, porque isso era pecado, que um dia uma mulher, num ato de rebeldia, ela foi no cabeleireiro e falou, olha, corta 2 dedos. E a cabeleireira ali, concordando com aquele ato de rebeldia, cortou 2 dedos do cabelo da mulher. Passou um tempo, o ato de rebeldia dela foi esquecido, mas Deus não esqueceu. Passou um tempo, a mulher estava cortando legumes. O que ela cortou? 2 dedos. 2 dedos dela foram cortados. Por quê? Deus não deixa barato o pecado. Não pode cortar o cabelo. Viu, irmãos? Não cortem cabelo. Mulheres que têm cabelo curtinho, Yasmin, cabelo curto, Yasmin, 5 dedos, segura a mão. Não dá não. Sem condições. Letícia tem cabelo curto? Mais ou menos. Tá curto, dá para deixar maior. Dá para ser mais santa. Quem mais? Júlia tem cabelo comprido? Cadê? Cabelo comprido. Isabela tem, olha como ela é santa. Viu? Olha como ela é santa. Esther já é um pouco mais pagã. Tá? Mas que tipo de critérios? Mas coloca medo nas pessoas. Coloca medo. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Isso é o legalismo. Outro motivo pelo qual as pessoas adotam o legalismo para a vida pessoal, para grupos, é porque é fácil você criar uma identidade no grupo. É aquele estereótipo da mulher da Assembleia de Deus que usa saia. Você cria uma identidade, fala, não, se ela usa saia jeans, é da Assembleia de Deus. Porque você força uma identidade nas pessoas. O legalismo faz isso. Aqui na igreja, todo mundo usa saia jeans. As mulheres usam saia jeans e os homens usam paletó, gravata, tudo mais.
é uma identidade forçada, artificial, mas é uma identidade. O legalismo promove isso. E além disso, o legalismo dá respostas simples para questões que a Bíblia nem sempre é clara, e a gente precisa trabalhar com maior detimento no texto bíblico. Então, se chega alguém e fala, Kevin, tatuagem é pecado? Se o Kevin fosse legalista, eu falaria, é claro que é pecado. Ah, é claro, nossa, ele falou com tanta convicção que é isso aí mesmo, é pecado, não vou nem questionar. Chega para o Maurício, beber vinho é pecado? Claro, se o Maurício é legalista, fala, opa, pecadão, sem perdão. Por quê? O legalista dá uma resposta simples para questões que na Bíblia tem mais conteúdo para a gente trabalhar. Então, essa é a tendência que muitos, às vezes, caem de dar ouvidos ao legalismo, ao invés de desfrutar da legítima liberdade cristã. Mas se por um lado você tem o legalismo, do outro lado você tem a libertinagem, que é tão danosa quanto o legalismo. Aí talvez você fale assim, não, pastor, é melhor ser legalista do que libertino. Não, não é. Aqui é um bom exemplo de onde cabe aquela frase do Charles Spurgeon, que o pessoal usa e abusa aí, de que entre dois males você não escolhe nenhum. Tá? Nesse caso é exatamente isso, tomando as palavras dele, provavelmente fora do contexto, mas é isso aí. Entre legalismo e libertinagem não tem um que é melhor do que o outro, os dois são errados. Os dois são uma deturpação da liberdade cristã. E os dois são pecaminosos, os dois são antibíblicos. O que é a libertinagem, então? A libertinagem é a ideia de que nós vivemos na época da graça. No Antigo Testamento tinha lei. No Antigo Testamento tinha norma. No Antigo Testamento estava lá, não pode. Nossa, até cansei. Agora, na igreja não. A igreja é época da graça. Você pode fazer o que você quiser. Não tem essa coisa de norma, de regra, não. Isso aí é coisa do Antigo Testamento. Agora você pode fazer o que você quiser. E todos os imperativos morais que a gente vê na Bíblia pertencem só ao Antigo Testamento. Agora você tem que curtir. Por quê? Porque Deus é amor. E sendo amor, Deus aceita tudo que você fizer. Você é livre para fazer o que você quiser. Por que as pessoas adotam muitas vezes esse outro extremo? Porque elas querem uma vida sem culpa. Só que não uma vida sem culpa pelo perdão que Deus dá para os nossos pecados. É uma vida sem culpa porque as pessoas simplesmente ignoram a pecaminosidade dos atos delas. Elas cauterizam a consciência delas. Eu olho para determinada coisa e falo, não, isso daqui não é pecado. Eu cometo aquilo e não sinto culpa. Mas aquilo não deixou de ser pecado. Foi a minha consciência que foi adulterada. A minha consciência que foi afetada. Então as pessoas adotam uma vida libertina para poder fazer o que quiser, sem ficar se remoendo, sem precisar pedir perdão, sem precisar se acertar com Deus. E o mundanismo. As pessoas libertinas, elas querem viver como o mundo. Elas querem se comportar como o mundo, em maior ou menor grau. O mundo está fazendo isso, eu quero fazer isso também. Eu quero me comportar como eles. Eu quero seguir as trends. Eu quero seguir as tendências do mundo aí afora. Então, por isso, muitas vezes as pessoas optam pela libertinagem. Então a tensão entre esses dois modelos é muito antiga e ela é vivida desde os tempos do Novo Testamento. Eu falei para vocês do legalismo lá no livro de Atos, mas no Novo Testamento você já tem também a libertinagem. Crente achando que podia viver do jeito que bem entendesse, sem problema nenhum. Então vamos ver alguns textos aqui rapidinho. Eu não vou expor em detalhes aqui os textos, nosso tempo não permite, mas eu quero mostrar para vocês o porquê vocês têm que fugir tanto do legalismo quanto da libertinagem. E a gente tem que zelar pela liberdade cristã. Olha só o que diz aí Colossenses 2. Colossenses 2, 16. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está combatendo elementos judaizantes ali na igreja. Ou seja, o pessoal estava querendo, mesmo sendo convertido ao cristianismo, o pessoal queria guardar as festas judaicas, queria guardar o sábado, eles queriam ser uma espécie de cristianismo judaizado, seguir uma espécie disso. Paulo fala, não,
Não tem condição. Por quê? Porque todas essas coisas do Antigo Testamento, elas eram apenas sombras de algo que haveria de vir. Elas eram prenúncios, elas apontavam para algo que viria. E esse algo que viria já veio, é Jesus. Paulo não fala aqui como, mas de algum modo, o sábado, as festas de Israel, a legislação lá de Israel, tudo isso daí de algum modo apontava para Jesus. Era uma sombra, como se você colocasse um objeto, você colocasse uma luz ali na frente e aquele objeto projetava uma sombra. Você vê os contornos daquilo, mas você não tem o objeto em si. Mas você consegue perceber alguns contornos ali. Só que nós agora não temos mais que nos apegar à sombra, porque nós já temos o objeto em si. Se o Antigo Testamento é uma sombra ou algo que apontava para Jesus, estando agora na era cristã, eu já tenho Jesus, eu já tenho a coisa em si. Eu não preciso me apegar mais à sombra. Eu não preciso me apegar a essas coisas que são projetadas na parede, essas imagens projetadas na parede, porque eu já tenho o objeto, eu já tenho o próprio Cristo. De um modo muito prático, eu me lembrei, enquanto estava lendo esse texto, de um adventista que vinha aqui na igreja, inclusive. E ele era um rapazinho, ele estava meio adventista, meio aqui, estava na dúvida, agora ele é adventista, até onde eu sei, adventista por completo, talvez os mais antigos lembrem dele, eu não lembro o nome dele. Mas ele vinha aqui e ele estudava no colégio adventista, ele tinha amigos adventistas, então ele vivia às vezes alguns dilemas teológicos, ele vinha trazer isso para mim. Ele falava assim, na época eu não era pastor ainda, ele falava, Nicolas, mas por que eu não posso abrir mão de comer presunto? Comer carne de porco. Porque o Antigo Testamento proíbe, os adventistas continuam proibindo. Então ele vinha aqui no Darash, tinha lá o pão com frios. Se ele mordesse o presunto, estava lascado. Abria e ele era engolido. Então ele falou, mas eu não posso simplesmente deixar de comer o presunto, assim como os adventistas fazem, porque tudo bem, eu sei que não é importante para a salvação e tal, mas eu quero abrir mão disso. Eu falava, olha, na verdade, para os adventistas isso tem muito de salvação, sim. Você comer isso daí, você está quebrando a lei e tudo mais. Só que é mais do que isso. Tem outro fator, e aí esse texto entrava. Quando você deixa de comer carne de porco, você está se apegando à sombra. Sendo que agora você não precisa mais abrir mão disso, porque você já tem um objeto. A sombra, a abstinência de alimentos, a dieta alimentar de Israel, de algum modo apontava para Jesus. Era a sombra. Mas agora eu não tenho mais a sombra, agora Cristo já veio, Ele já completou tudo, já realizou tudo. Então quando eu continuo olhando só para a sombra e eu não desfruto do objeto em si, eu estou sendo negligente com o presente que Deus me deu. Eu estou sendo negligente com a revelação, com o avanço da história da salvação, com a revelação de Deus ao longo da história. Eu estou sendo negligente com isso. E é o que Paulo fala aqui, isso daí eram sombras, agora nós temos o próprio Cristo. Então por isso que eu falava para ele, olha, isso daí é errado, você não pode. Pastor, mas é que carne de porco, os adventistas falam que faz mal, tudo bem. Olha, se você tiver uma restrição alimentar, você não pode comer carne de porco, porque senão você fica com dor de barriga, sei lá. Aí é uma coisa, agora deixar de comer carne de porco, porque o Antigo Testamento fala, e porque os adventistas dizem isso é pecado. Por quê? Porque você está se apegando à sombra, e essa sombra já passou, agora você tem o completo. Mas o texto continua, versículo 18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, ou seja, os falsos mestres que ensinavam isso, eles condenavam as pessoas, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Os falsos mestres, eles julgavam que aqueles que não seguiam essas dietas, essas coisas deles, tinham uma fé cristã muito simples. E essa fé cristã muito simples não era digna de levá-los para o céu, de levar as pessoas para o céu. Muito do que as seitas fazem hoje também. Se você não seguir essas regrinhas é fácil, né? Não, tem que seguir as regrinhas para ir para o céu sim. Tem que guardar o sábado, tem que fazer tal coisa, senão não dá para ir para o céu. Cortar o cabelo e ir para o céu, onde já se viu uma coisa dessa, sem condição. Usar calça e ir para o céu, negativo. Tem que seguir a regrinha, porque é muito fácil. E os falsos mestres olhavam do mesmo jeito. O Maurício que tem uma fé simples, onde já se viu, só crê em Jesus como Salvador? Não, isso é muito simples, isso não leva para o céu. E então eles baseavam todas essas regrinhas nas visões que eles tinham, supostas visões, né? Eles baseavam as ordens, as regrinhas, nas ideias da própria cabeça deles. E o texto fala que eles são orgulhosos, soberbos, andavam de nariz empinado e pretextavam humildade.
Ou seja, era gente que falava e falava com um discurso que parecia piedoso, parecia gente humilde, gente preocupada, gente disposta ali, mas era tudo falso mestre. Versículo 19: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo fala aqui que esses falsos mestres se desligaram de Cristo. Eles não obedeciam mais a Cristo, não reconheciam mais a autoridade de Cristo. Versículo 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo diz respeito à religião que é repleta de regrinhas. Lá em Gálatas 4, Paulo fala sobre isso, Gálatas 5, daqui a pouco eu leio com vocês, mas saibam disso. Rudimentos do mundo é uma expressão que fala da religião inventada pelo homem, cheia de regrinhas. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Que tipo de ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro. Essas eram as regrinhas que eles criavam. Olha lá o que diz Gálatas 4, deixa aí marcado em Colossenses e volte um pouquinho para Gálatas 4. Em Gálatas, Paulo também combate o legalismo. Olha o que ele diz lá em Gálatas 4:8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Gálatas 4:9 agora. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que eu tenha trabalhado em vão para conosco. Olha agora o capítulo 5, olha aí o versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. O pessoal usa esse texto para falar sobre perda de salvação. Não tem nada a ver. O que esse texto está falando é que quem tenta se justificar pela lei, ou seja, quem tenta ser salvo pela lei, esquece da graça de Deus, abandona a graça de Deus, recusa a graça de Deus. E Paulo continua falando que é importante que nós vivamos pelo Espírito e não pela carne, porque é assim que nós vivemos a vida cristã. Volta lá para Colossenses agora. Colossenses 2:22. Essas regrinhas são segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Essas regras alimentares, elas são coisas que perecem, elas são coisas que o próprio uso faz com que aquilo deixe de existir. Vocês devem se lembrar que o próprio Jesus criticou a postura dos fariseus sobre aquele preciosismo quanto ao modo de comer. O que entra no homem, o que contamina. Jesus fala, não, o problema está dentro do homem, não aquilo que entra nele. O tipo de alimento que o homem come não faz com que nasça mal dentro dele. O problema está lá dentro, o pecado está lá dentro dele. Então o próprio Jesus censurou a espiritualidade baseada em regrinhas externas, baseada em limitações desse tipo, em leis desse tipo. E no versículo 23, Paulo conclui: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. As regrinhas são infrutíferas para combater o pecado. Elas parecem ser muito eficazes. Não, realmente, mulher que usa saia promove a santidade no lar. Isso parece piedoso, mas você vai ver a vida dessas pessoas. A mulher que usa saia legalista, muitas vezes é a mais promíscua da igreja. A mulher que tem o cabelão, porque acha que isso é mais santo, muitas vezes é a mais sensual da igreja. Porque isso daí é artificial. Paulo fala, isso tem aparência de piedade. Eu conheci pessoas, eu falo isso como alguém que conheceu, eu conheço pessoas que tem todo o kit evangélico legalista. Usa saia jeans, tem cabelão, mal raspa o bigode. Se você olhar, você vai ver lá que tem uns, nem tinge o bigode, você vai ver lá que tem uns bigodezinhos lá, não passa maquiagem, se bobear nem desodorante usa, não raspa as pernas também, porque depilar a perna é pecado, faz tudo isso daí. Só que você conversa com aquela pessoa por 10 minutos, você vê que ela não entendeu o evangelho,
você vê que ela não tem uma vida de piedade, é boca suja, faz tudo errado, é imoral. Por quê? Essas coisas não adianta nada. Parece piedoso, mas não é. O que a gente aprende é que só a poderosa e genuína ação do Espírito Santo dentro do nosso coração pode fazer com que a gente desfrute a liberdade cristã do jeito certo. E a gente viva uma vida de combate real ao pecado. Se você está aqui e você não é crente, você pode se revestir de um moralismo cristão. É um legalismo. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, eu vou para o céu. Você não vai para o céu porque as nossas obras não salvam. Mas as suas atitudes, elas vão no máximo fazer com que você pareça mais bonito por fora. Porque por dentro, essas atitudes não vão fazer nada com você. Para você ter uma mudança real, para você ser regenerado, para você nascer de novo, o Espírito Santo tem que trabalhar no seu coração. Para você vencer os pecados da sensualidade, para você vencer todos esses pecados que Paulo fala aqui, da imoralidade, pensamentos ruins, palavrões, tudo isso daí, você não precisa de regrinhas. Você precisa de um coração novo. Você precisa do Espírito Santo trabalhando dentro de você. Você vai lutar o quanto você quiser sem isso, você não vai conseguir. Agora, se você tem o Espírito Santo, aí sim, Paulo fala, se você anda no Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Aí você consegue vencer suas paixões e seus impulsos, não por meio dessas regrinhas. Rapidinho, esse era o texto maior que eu tinha para falar com vocês, mas agora volta lá para Gálatas 5, olha agora o outro extremo, eu falei do legalismo, olha agora a libertinagem, olha só. Paulo bate nos dois, ele bate no legalismo e bate na libertinagem. Olha o que ele diz em Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. O que Paulo está falando aqui é que nós, como crentes, não somos livres. Mas a nossa liberdade não significa que a gente pode fazer o que a gente quiser. Liberdade para as pessoas significa isso, fazer o que quiser. Isso é libertinagem. Libertinagem é fazer o que quer. Liberdade é você poder dizer não ao seu próprio pecado. É você ter a capacidade de, quando te oferecerem cola na escola, você falar, não vou colar. Isso é liberdade. Porque se você faz o que você quiser, você é escravo dos seus próprios desejos. O seu desejo manda, você obedece. Chega aquele menino na escola, quer ficar com você, você não tem o poder de dizer não, você é escrava do seu impulso. E você fala, sim, eu vou ficar com você. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Agora, se você é verdadeiramente livre, então você fala, não, eu não quero fazer isso. E pelo fato de você ser livre, você não usa a sua liberdade para o que é errado. Porque você coloca outras coisas na balança. Você se preocupa com o testemunho, como nós falamos, você se preocupa com seus irmãos, você se preocupa em servi-los, você se preocupa em amá-los, você se preocupa em viver em sujeição ao Espírito Santo, à direção da palavra de Deus. Isso é liberdade. Para o mundo não. Para o mundo isso é escravidão. Mas é o contrário. A mente do mundo é totalmente diferente da nossa por causa disso. Para o mundo, viver desse jeito que eu falei é escravidão. Para a gente essa é a verdadeira liberdade. É você poder dizer não ao pecado. E você poder abrir mão daquilo que os seus impulsos estão falando que você deve, e até talvez possa fazer, mas você fala, não, eu não quero, eu não vou, porque eu tenho outras coisas acima do meu próprio impulso, dessa minha tendência, dessa minha inclinação. E o último texto, para a gente terminar, Romanos capítulo 6. Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Olha aqui, é a galera da época da graça. A gente pode pecar à vontade, agora a gente está na época da graça, Deus perdoa tudo. Paulo fala, opa, peraí. O fato de nós sermos salvos, perdoados por Deus, estando debaixo da graça de Deus, não é uma carta branca para você sair pecando por aí, vivendo do jeito que você quer. Ele fala, de modo nenhum, mas jamais, mas nem pensar.
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, ou você vai ser escravo da justiça, ou você vai ser escravo do pecado. É um dos dois. Se você está aqui hoje, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da justiça. Só tem duas opções. Você está em uma delas. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Quando você se converte, você troca o seu Senhor. O seu dono não é mais o pecado. O seu dono agora é Cristo. O seu dono agora é a justiça. Você serve a justiça, você obedece à justiça. 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, ou seja, uma maldade cada vez maior. Esse é o incrédulo, é o seu amigo da escola, é o seu amigo da faculdade. Ele vai se tornar cada vez mais mal, cada vez pior, cada vez cometendo mais maldades, cada vez se enfiando mais na lama. Esse é o incrédulo, esse talvez seja você. Cada vez mais, começa a ficar com um menino, fica com dois, começa a sair, vai na balada, faz aquela coisa toda, se envolve com drogas. Essa é a vida do incrédulo, de maldade para maldade. Por quê? Porque você é escravo do pecado, é isso que vai acontecer. Mas, ao invés disso, Paulo fala, vocês foram tirados disso, e agora, versículo 19, oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Agora eu uso o meu corpo não para fazer o que é errado, mas para fazer aquilo que agrada a Deus, para viver em santidade. Porque quando erais escravos da justiça, estáveis isentos em relação, escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui a gente vê que a solução para a nossa vida cristã não é nem o legalismo nem a libertinagem. Não é o legalismo porque a salvação é uma dádiva, é um presente. A vida cristã é desempenhada pelo Espírito Santo que habita em mim. Então não é nada que eu conquisto, não é nada que eu faço por merecer. O legalismo não dá certo. Mas também não é a libertinagem, porque agora que eu fui comprado, eu sou servo da justiça. Eu obedeço a Deus. E então eu não vivo do jeito que eu quero, eu vivo do jeito que Deus quer que eu viva. Então a libertinagem também não cabe. É por isso que nós defendemos a liberdade cristã. E a gente vai falar disso mais nos próximos estudos. Mas o campo comum que eu quero que todo mundo tenha aqui em mente agora é que você deve fugir tanto do legalismo como da libertinagem. E enquanto nós conversarmos sobre aqueles tópicos que eu introduzi para vocês, que a gente vai falar ao longo da série, vocês vão ver respostas legalistas e respostas libertinas. E você vai ter que fugir das duas. Você vai ter que se basear no que a palavra de Deus diz, nos princípios da palavra de Deus, numa vida orientada pelo Espírito Santo e não por regras vazias inventadas por homens ou pela libertinagem completa daqueles que não querem compromisso com Deus e vivem do jeito que bem entendem. Certo? Então, na próxima ocasião, a gente apresenta aí os outros 3 itens e entramos nos tópicos aí. Então, se você está pensando em fazer uma tatuagem, segura aí um pouquinho. Tá? Não faz escondido do seu pai ainda, segura um pouquinho para você ver o que a gente vai falar sobre isso. Se você está pensando em, sei lá, colocar piercing no nariz, se você está pensando em colocar alargador na orelha, né? Está pensando nisso daí, segura um pouquinho, que a gente vai conversar sobre isso. E eu acho que tem bons motivos para você não fazer esse tipo de coisa aí, à luz da palavra de Deus. Certo? Vamos orar para terminar? Santo Deus, nós agradecemos ao Senhor porque nós, pela sua palavra, somos libertos, verdadeiramente livres, do legalismo e da libertinagem. Ajuda-nos a caminhar por essas questões que vamos tratar ao longo dessa série, com equilíbrio bíblico, olhando para o que a sua palavra diz e não inventando regras na nossa cabeça, não inventando leis na nossa cabeça, nos sujeitando a invenções humanas, nos escravizando nisso, ou vivendo uma vida devassa, entregue aos nossos próprios desejos, uma vida libertina. Ajuda-nos a mantermos o equilíbrio em todas essas coisas, de modo que nós tenhamos um bom testemunho, dentro e fora da igreja, que nós nos preocupemos com a sua palavra, tenhamos a sua palavra no topo, em primazia na nossa vida,
E que todas essas questões sejam sanadas à luz dos princípios que estudaremos aqui. Abençoa agora o nosso tempo de comunhão, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.